Vamos iniciar. Antes que o meu café termine também. Então, pessoal, eu acho que essa é uma das lições mais importantes. É uma lição que está diretamente ligada com todo o problema que nós levantamos ontem, semana passada. É algo que está realmente muito interligado com todas essas questões que foram levantadas durante a aula anterior. Lembrando que na aula anterior nós não fizemos nada mais do que falar sobre realidade, sobre o ser humano. Nós falamos sobre o processo da realidade, como o homem entende a realidade. E foi basicamente isso o que nós fizemos. Nós não tratamos de política, nós não tratamos sobre Estado, não tratamos sobre governo. Então, é dentro dessas categorias que nós estamos tratando nosso conservadorismo. Mas, hoje, nós enxergamos uma necessidade de um conservadorismo político, não é? E aqui é nessa aula hoje que nós vamos resolver esse problema, certo? Mas, primeiramente, vamos recapitular. Primeiramente, o que eu fiz? Eu levantei um problema para que todos nós pensássemos juntos esse problema. Foi o seguinte: o ser humano ele está enraizado em um processo na realidade e nesse processo as coisas estão acontecendo enquanto nós estamos presentes na realidade, certo? E nós temos uma percepção das coisas, nós inteligimos as coisas e no meio disso eu inseri o problema de que nós precisamos de princípios para que tenhamos conclusões quando inteligimos as coisas, ou tudo aquilo que é positivo. Quando eu me refiro a tudo aquilo que é positivo, não é só os objetos, pode ser um acontecimento também. É a partir de determinados valores que nós temos, que nós vamos chegar a certas conclusões. Então, foi um problema que nós levantamos, em que o ser humano está enraizado na realidade. Esse processo como um todo, ele é dinâmico. Nós estamos aqui, toda a realidade está acontecendo, nós inteligimos a realidade. Então, por que eu fiz isso? Com isso, que foi a filosofia da inteligência de Javier Zubiri, a inteligência senciente, nós fugiríamos de uma doutrina idealista, da qual nós traríamos conclusões priorísticas, tudo conclusão da nossa cabeça, tudo conclusão a respeito de como deveríamos pensar e não como agir. E também nós fugiríamos do pragmatismo, do empirismo. Então, por isso que eu tratei a realidade na primeira aula, dentro desses conceitos de um processo dinâmico, onde existe uma abertura através dos objetos ao qual nós temos contato. Com isso, eu levantei o problema de que o homem está enraizado na realidade, a realidade acontece enquanto processo dinâmico, e nós precisamos de princípios para acompanhar, para concluir enquanto a realidade acontece como processo. Não falamos sobre política, não falamos sobre Estado, nós falamos sobre princípios e o homem diante da realidade. Então, aqui eu já deixo a minha primeira nota para nós já iniciarmos essa segunda aula, que é:
A política não é uma disciplina que existe um autoestudo. A política ela não vai mudando de objetos como a filosofia. A filosofia ela estuda o ser enquanto ser, então ela monitora, como eu disse, todas as demais disciplinas. Portanto, a política ela não é o ser, ela não é muito genérica. Então, a política ela é um processo de organização das civilizações, das cidades, de qualquer coisa. Mas, do contrário do que o Antônio Gramsci faz a boa parte da esquerda pensar, a política não justifica a si mesma. E a política também não estuda a si mesma. Sempre que eu vou me dirigir à política academicamente, sempre que eu vou falar de política, eu preciso de outras disciplinas. Eu vou precisar da filosofia, da antropologia, da teoria política, da ciência política, do direito. Certo? Então, aqui já abrindo a nossa primeira aula, eu deixo essa primeira nota a vocês de que a política não estuda a si mesma e a política ela é um dos processos da realidade. Ela não abarca a realidade como um todo. A política não é o ser na realidade. Nós já estamos em quase 8 minutos da segunda aula e nós estamos falando pela primeira vez em política. Então, nós podemos já concluir, já posso concluir aqui com vocês que o conservadorismo do qual nós estamos falando, ele não tem nada a ver com política. Não nada diretamente. Mas, como eu já disse anteriormente, o conservadorismo é um conjunto de princípios que eu cultivo em mim mesmo e eu vou me dirigir à realidade com esses princípios. Certo? Então, não falamos sobre política, não falamos sobre militância, não falamos sobre merda nenhuma disso. E, pessoal, gente que só fala nisso, vocês têm que já achar meio suspeito. Porque é estranho. E nós temos assuntos muito mais importantes a debater do que a política do dia. Então, como eu ia dizendo, a política ela não justifica a si mesma. Ela não é genérica o suficiente. Ela é mais um processo na realidade. Ela não é o ser, então, portanto, eu precisaria de que outra disciplina serviria para que nós continuássemos essa análise do nosso conservadorismo. Nosso conservadorismo, na aula passada, ela foi analisado pela ferramenta da filosofia. Como eu disse, fiz uso da doutrina da filosofia da inteligência do Javier Zubiri, chamada de inteligência senciente. A luz está ligada, eu pensei que eu precisava levantar para ligar. Então, aqui nós já vimos que a filosofia, como ferramenta de estudo do ser enquanto ser, ela nos serviu para o estudo desse conservadorismo ao qual nós levantamos o problema. Com a filosofia, nós concluímos isso. Que o conservadorismo é um conjunto de princípios ao qual eu vou cultivar em mim mesmo, eu vou ter esses princípios em mim, e aí, tendo esses princípios em mim, eu vou me dirigir à realidade. Certo? E eu deixei um problema na aula passada já, que é o quê? Esses princípios, eles vêm do que nós chamamos de cultura da civilização ocidental. Nisso, eu já gerei outro problema. Porque eu não disse o que é isso. Eu apresentei um predicado. Mas eu não defini o predicado, não defini muito menos o sujeito. Então, quando eu levantei esse problema para vocês, o predicado era algo obscuro, porque o sujeito também era algo muito obscuro. Certo? Quando eu me dirijo à cultura da civilização ocidental, o predicado e o sujeito estão ainda muitíssimo obscuros, para que vocês possam entender sequer esse problema. Então, nós vamos tratar aqui, de
forma cronológica e principalmente de forma lógica, que essa é a base dos nossos princípios. A base desses princípios que nós cultivamos em nós mesmos e nos dirigimos à realidade é a cultura da civilização ocidental. Mas eu deixei esse problema. O que é a cultura da civilização ocidental? Não expliquei. Por quê? Explicarei hoje, agora, nesse momento. Nós vamos entrar com prolegômenos para que nós possamos compreender essa questão da cultura e da civilização. Bom, quando eu digo civilização, eu quero dizer um conjunto de pessoas civilizadas que ali tem uma certa harmonia entre si. Isso seria mais ou menos um conceito. Hoje, vejamos bem, hoje nós temos disciplinas que estudam o comportamento, a civilização, a política, numa esfera bem baixa, uma esfera bem material, bem imanente, que é a sociologia, a antropologia. A psicanálise é muito imanente, muito fisiológica. Então, essas disciplinas elas vão tratar do homem, do seu comportamento, da civilização, em um grau muito baixo de abstração. Acima nós temos a cultura, a filosofia, etc, etc. Nós usamos a filosofia, às vezes, para analisar a cultura. E aí, o que pode acontecer é uma confusão no sentido de como cada disciplina vai tratar o que é civilização e o que é cultura. Bom, encontramos um primeiro problema para definir o que é civilização. Nós temos dois tipos de disciplinas que vão querer definir o que é civilização. Nós temos, por exemplo, a filosofia política, que vai querer definir civilização como uma definição que vem da etimologia de civitas, que a civilização ela é um conjunto de pessoas não definido geograficamente, ao qual compartilham em um certo grau os seus valores, o seu comportamento político e uma série de outros comportamentos. E geralmente se espera que exista um certo nível de convivência entre esses ao qual dizemos que são da mesma civilização. Ou seja, não existe um choque de tradições muito grande, não existe um choque de valores que possa, por exemplo, gerar uma constante de guerras, etc, etc. Então, para que eu preencha o critério de civilização, eu preciso que a cultura e que um determinado conjunto de valores seja compatível o suficiente para que se harmonize esse conjunto de hoje, por exemplo, Estados-nações. Por exemplo, o Ocidente moderno tem a característica de, enquanto civilização ocidental, o Ocidente moderno, de que nós temos uma tolerância com a religião, a democracia e a ciência. Hoje nós estamos com tudo isso em crise. Tudo isso virou de cabeça para baixo no século XX. Na prática, a coisa vira de cabeça para baixo no século XX. Porém, é uma crise que já vinha acumulando-se desde aí, vamos dizer, em que sempre houve uma tensão entre o poder secular, o poder do século, o poder daquele tempo, o poder mundano e o poder da igreja. Sempre houve uma tensão entre esses dois. Uma hora mandava mais, uma hora outro mandava menos. E era assim, eles sempre estavam disputando constantemente esse espaço. O poder do século, o poder do momento, o poder intramundano, como diz o Eric Wegelin, e o poder da igreja. E nisso, a nossa cultura foi concebida sob essa tensão. E a harmonização da civilização como um todo também é fruto desse processo entre a tensão do poder
secular do século e o poder da igreja. E nisso gerou uma cultura que é um dos principais motivos de harmonização da nossa civilização. É a nossa cultura, é o nosso conjunto de valores enquanto pessoa. E vocês podem ver que um brasileiro pode viajar para a França, que o brasileiro ele não vai tentar fazer cocô na rua, não vai beber xixi de elefante, não vai tentar matar uma pessoa de uma religião aí específica. Eu vou fugir do algoritmo aqui. Igual, no Oriente Médio tem países que não podem beber álcool. O pessoal é proibido de beber álcool. Certo? Por quê? Porque a cultura de lá é algo que foi constituído sobre um conjunto de elementos muito diferentes. Mas aqui, desse lado, na civilização ocidental, nós temos uma cultura e um conjunto de valores que nasceu dessa tensão entre o poder do século e o poder da igreja. Certo? Então, nós já temos outro problema. O conceito que eu dei para vocês de civilização, ele depende de um conceito de cultura. E eu não expliquei o que é cultura. Então, nós ainda estamos enredados neste problema. Estamos ainda dialeticamente com uma indefinição do civilização ocidental. Certo? Ocidente a gente já entendeu que é o lado de cá. Civilização é um conjunto de países ou um conglomerado de pessoas, já foi aldeias, já foi polis, etc, etc. Mas eu deixei esse elemento. Uma das características que define que desse lado aqui é a civilização é essa harmonização da cultura. Mas o que é cultura? Bom, continuamos com essa aporia. Continuamos com esse problema. E precisamos ainda dialeticamente nos aprofundar para definir melhor, principalmente o nosso objeto de estudo aqui, que é, no caso, a civilização ocidental, que é a fonte dos nossos valores. Certo? Então, o que é cultura? Nessa definição do que é cultura, nós caímos no mesmíssimo problema para definir o que é civilização. Certo? Caímos no mesmíssimo problema. Por quê? Porque a antropologia ela vai trazer um conceito de estudo epistemológico da cultura. Vamos adentrar um pouco na metafísica aristotélica para que eu possa ser um pouco mais claro. Aristóteles, como, vamos dizer assim, o primeiro filósofo moderno, o primeiro filósofo da antiguidade a ter um objeto definido, ele definiu a filosofia, o sofos, a sófia, essa sófia que se busca. Aristóteles ele vai definir isso como um conhecimento noético do objeto, um conhecimento noético, ou seja, do nous, um conhecimento que vem para a consciência, um conhecimento teórico, mas ele precisa de uma metodologia da episteme, ou seja, é epistemológico. O que eu quero dizer? Aristóteles criou uma ciência em que a teoria dele, a tese dele, por mais que fosse algo que se passa na consciência, era algo comprovado, ou seja, eu tinha como comprovar que a teoria dele estava correta. Certo? Não era como um discurso, como uma narrativa, que eu posso acreditar ou não. Não, a grande descoberta de Aristóteles é que ele conseguiu criar um saber teorético, uma metodologia teorética, no qual nós estaríamos enraizados nos primeiros princípios e, portanto, a nossa teoria ela estaria correta. Então, vejam bem, a teoria aristotélica
essa nova ciência, o sofos de Aristóteles, ele é noético, porque é algo que se passa no transcendental, na consciência, e ele também é epistemológico, porque ele se comprova através do método que está correto. Tem uma metodologia que prova que isso está correto. Um silogismo, uma articulação interna do ente. Ele prova que isso está correto metodologicamente, mas também é um saber transcendental. Isso é a sofos, a metafísica, a junção desses dois saberes. E essa é a grande descoberta de Aristóteles, é o que nos faz evoluir muito como civilização. Então, é um saber de grau de abstração muitíssimo alto. É o que estuda o ser, o ente enquanto ente. É o estudo do ser enquanto ser. Essa é a filosofia de Aristóteles. Agora, a antropologia, que vai nos dar uma definição de cultura também, mas é uma definição muito diferente. A antropologia, ela vai nos dizer que a cultura é um conjunto de hábitos e um conjunto de valores éticos que conduz a conduta daquele determinado povo. Bem, isso é meio bobo, né? Até um troço meio trouxa, né? Ah, o que é cultura? Ah, é o pessoal aí é um negócio que esse pessoal gosta e conduz a vida deles. Não, conduz por quê? É uma coisa muito vaga. A resposta que a antropologia dá para a nossa questão é uma coisa vaga, uma coisa boba. Por quê? Porque a antropologia, ela quer comprovar o que é cultura, não nesse grau de abstração alto, aristotélico, que é noético e epistemológico. É episteme e nous. Certo? É num grau epistemológico só. Pega ali o que é cultura. Ah, se a pessoa tem uma caneca em casa, se a pessoa tem um crucifixo, ela é cristã. Adoro filosofar com caneca, eu nunca vi. Se a pessoa tem um crucifixo em casa, ela é cristã. Pronto, cultura é isso. Eu tenho o teco-teco em casa, quer dizer que eu sou cristão, e o cristianismo tem um determinado conjunto de valores que conduz a minha vida. Isso é uma coisa muito boba. Isso é uma coisa infantil quase. Isso é coisa de trabalho de ensino médio, isso não é ciência de gente adulta. Por quê? Porque é puramente epistemológico. Não é um conhecimento do transcendental que vai mostrar o conhecimento da consciência, o conhecimento de uma série de coisas. É apenas uma prova fria de como as coisas basicamente são. Então, pessoal, nós já vimos que essa definição de antropologia não nos ajuda. Essa definição da antropologia de que a cultura é um conjunto de hábitos e valores éticos, um conjunto de tradições que vai guiar a nossa vida, a antropologia não satisfaz o nosso conceito, porque a cultura, na civilização ocidental, construiu uma civilização, construiu uma ciência, construiu uma filosofia, e uma definição tão boba de cultura não satisfaz o nosso trabalho dialético aqui. Não preenche as lacunas dessa nossa questão. Ao que nós vamos apelar? Ao conhecimento noético epistemológico. Vamos recorrer à filosofia novamente. Vamos ver o que a filosofia nos diz sobre isso. Então, cultura, já desde a sua etnologia, vem de aquilo que é cultivável, aquilo que é cultuável, certo? Então, nós vamos notar que não é simplesmente um conjunto de hábitos e tradições que vai guiar a nossa vida. Porque a etimologia da palavra já restringe essa definição da antropologia. Certo? Já traz um conjunto de restrições que isso já barra o nosso conceito, o conceito que o nosso trabalho aqui precisa.
não é? Pô, se a tal da cultura construiu uma civilização, como é que vai ser uma coisa? Ah, é um conjunto de hábitos que conduzam. Não é possível. Por que eu faço a aquisição desses hábitos? Por exemplo, é uma pergunta que a gente pode fazer. E aí eu interrogo a antropologia. Por quê? A filosofia interrogando a antropologia. A filosofia enquanto saber teorético que monitora os demais saberes. Não é? Então, antropologia, por que as pessoas fazem a aquisição desses valores? Aí nós entendemos qual o erro da antropologia. O erro da antropologia é ser imanente em demasia. Por quê? Porque a antropologia está me insinuando que só pelo simples fato de que o índio mora lá, ele vai adquirir aqueles valores. Né? Não é o que parece? Não é o que a antropologia nos dá a entender? A filosofia interroga a antropologia. E a antropologia? Por que existe a aquisição desses valores? Ah, porque o índio é desse grupo social, porque o fulano é de determinado grupo social. Ou seja, não existe uma explicação sobre como isso adentra a consciência do homem. Por que o homem faz a aquisição desses valores? Essa pergunta fica com uma resposta insatisfatória. Uma resposta puramente material. E isso é incompatível com o caráter humano. Por quê? Porque o ser humano é, como diz o Javier Zubiri, um animal de realidades. O ser humano é movido pela sua vontade, pelo seu livre-arbítrio, e o ser humano sempre se volta para a realidade para confirmar se o que está na sua consciência é correto. Você pode ver. Isso é uma coisa que está presente, é empírico nas coisas mais básicas do dia. Quem não já acendeu o fogão virado para um lado e foi conferir se ele não estava aceso mesmo? Se não deu certo. O sujeito ouviu o barulho, viu que a panela começou a ferver, mas ele vira e olha para, com todos os sentidos, ele captar que realmente aquele teco-teco ali está aceso. Então, é uma coisa empírica. Uma coisa que se comprova nas trivialidades do dia a dia. O ser humano ele se volta à realidade para ter certeza que aquilo que está na sua consciência está correto. Então, nisso nós já descartamos a definição da antropologia. Já está descartada. A antropologia não satisfez, não contribuiu satisfatoriamente para esse nosso trabalho teorético, não contribuiu na nossa definição dialética do que é civilização ocidental e o que é a sua cultura. A antropologia está sendo interrogada pela filosofia e até agora não nos disse nada de satisfatório. Bom, nos resta então que a filosofia mesma responda essa questão. A antropologia foi interrogada e não nos disse muita coisa. Por que a pessoa adquire esses valores? Ah, ela está nesse meio social. Não, mas a pessoa ela vai fazer a aquisição desses valores no seu nível de consciência e vai se voltar à realidade para ver se esses valores estão em algum grau corretos. Como diz o Eric Wegelin, existe um símbolo de experiência no meio disso. É preciso de uma experiência. Não são só ideias. As ideias são as unidades de expressão e de armazenamento das experiências. Mas não é a experiência em si. A ideia é uma compactação da experiência. Então a antropologia não nos satisfez. Não descartando ela completamente, porque a nível material ela satisfaz as nossas perguntas. Mas quando nós entramos no saber transcendental, ela é inútil. A mesma coisa serve à sociologia. A sociologia ela só serve para avaliar circunstâncias materiais. A sociedade, enquanto material, entrou no campo do transcendental, a sociologia não responde nada. Por exemplo, por que as pessoas com situação econômica tal e tal fazem isso e isso? É porque isso sempre são, as questões sempre são respondidas de forma material.
E esse é o grande triunfo do marxismo, ter a sua própria ciência, que é a sociologia, que sempre vai ter desigualdade social segundo a sociologia. Não existe o conceito de que eu não quero enriquecer tanto. Eu não quero, eu prefiro cuidar da minha família, eu prefiro ter mais filhos, eu prefiro morar num sítio. Não existe isso para a sociologia. A sociologia simplesmente vai analisar os dados econômicos e vai dizer, ó, a desigualdade existe. Então nós já notamos, o marxismo, ele só ganha quando ele escolhe o seu adversário e quando escolhe a ciência, o campo no qual vai enfrentar seu adversário. No campo da filosofia não existe vitória do marxismo. Mas, enfim, a antropologia não satisfez o nosso conceito. Não contribuiu com predicamentos ou com uma definição satisfatória de sujeito. O que nós faremos agora? Bom, vamos voltar aos gregos. O que era a cultura? O que era o bem? A cultura é isso, é uma das formas de bem humano. É uma forma de bem do qual é produzido exclusivamente pelo ser humano. A cultura não está na natureza, a cultura ela não vem pronta, a cultura é um conjunto de esforços humanos para elevar o ser humano, para elevar a humanidade ao bem. Já temos uma definição da filosofia, ou mesmo da história. A história, com a definição dos antigos, nos deu algo mais precioso do que a antropologia. A antropologia não contribuiu muito com o nosso trabalho dialético aqui. A história e a filosofia, sim. Então, nós vemos que a cultura é um conjunto de valores que tentará elevar o ser humano ao bem. Certo? Tentará elevar o ser humano ao bem. E segundo Aristóteles abre a metafísica com essa afirmação: todos os homens buscam o bem. Aquilo que eles entenderem como o que é o bem, isso eles vão buscar. Então a cultura, através das artes, da literatura, etc., etc., vai se ocupar de definir e até de elevar o ser humano ao que é o bem, sendo que todos os homens buscam o bem. Isso é algo da natureza humana. Todo ser humano vai buscar o que é o bem para si mesmo. Isso é o normal em todos os seres humanos. Bom, nós já podemos dizer que a cultura é um bem artificial, um bem que não vem da natureza, precisa que o homem intervenha na natureza em alguma medida, em alguma coisa, para que se eleve as pessoas ao bem. Certo? Bom, e qual é a origem disso? Porque a forma, o bem superior, o bem maior, o bem dos primeiros princípios, segundo o próprio Aristóteles, seriam os deuses, a substância primeira, aquilo que move todo o mundo, aquilo que move, aquilo que vai criar e mover o mundo, segundo Aristóteles, que tem o seu diagnóstico através das suas vias, não é? Da sua cosmologia. Então, o bem maior, o bem superior, seria Deus. Não é? O bem maior seria Deus, segundo o próprio Aristóteles. Segundo os próprios antigos, alguns definiram o bem maior como o ser, e depois classificaram o ser como Deus. Então, nós já temos aqui uma definição de cultura. A cultura é um conjunto de esforços humanos
para orientar a vida humana para o bem. O bem que todos os seres humanos, por natureza, buscam para si. No sentido dos gregos, o bem era a virtude, a sabedoria, o conhecimento das artes, o conhecimento da técnica, certo? Mas nós vemos aqui, e estamos amparados por um grandioso ensaio do filósofo brasileiro Vicente Ferreira, que a cultura ela tem origens religiosas, certo? Por quê? Porque o primeiro a definir o bem é a teologia. Por quê? Porque a teologia, a religião, vai nos dizer o que é o bem supremo e transcendente, que está na eternidade, que está na esfera do impenetrável. A teologia vai definir o sagrado, e o sagrado é o bem maior que o homem pode ter contato. Correto? Então, nós vemos que a religião e a teologia que explora essa religião, a teologia como ciência do Deus dessa religião, como estudo dessa religião, a religião, ela vai definir boa parte da cultura daquela civilização. Bem, então nós já chegamos a uma conclusão sobre essa questão da civilização ocidental. Se a cultura é o que define, é o que harmoniza uma civilização, e a parte mais alta na pirâmide da cultura, aquilo que está no grau de abstração mais alto da cultura, aquilo que vai dar as definições do que é cultura é a religião, o que tem em comum o Ocidente? A religião. O quê? E a religião é o cristianismo. Então, nós já chegamos à conclusão de que o que harmoniza o Ocidente como uma civilização é a mesma religião, é o cristianismo. Ou seja, o Ocidente, que por vários historiadores e por vários sociólogos é chamado de Ocidente cristão. Por quê? Porque essa é a característica de harmonização no Ocidente. Mas alguém pode alegar, Victor, no Ocidente nós temos inúmeros e inúmeros países que são puramente seculares, onde a igreja é muito fraca e o Estado é muito forte. A Inglaterra, por exemplo, o Estado e a igreja são unidos. A igreja anglicana, que tem várias igrejas de nomeação episcopal, mas mesmo assim ainda tem uma fortíssima ligação com o Estado. Inclusive a Rainha Elizabeth, se eu não me engano, é a chefe da igreja anglicana porque ela é a rainha. Mas, por exemplo, nós vemos a França é um país extremamente secular. A França é um país que vive na cultura do século, na cultura do momento, na moda. A França é um país da moda, vamos dizer assim. Vive na cultura do século, vive na cultura deste tempo. Então, como eu posso dizer que a característica de harmonização da civilização cristã é o próprio cristianismo, sendo que tem um monte de gente que não é cristã? Como eu posso chegar a essa conclusão? É em um certo grau absurdo, não é? Parece um absurdo. Mas vejamos então. Da religião são extraídos boa parte dos nossos valores sobre bem, mal, moral, ética, sagrado e profano. Então, o que nós chamamos de bem, o que nós chamamos de mal, está indissoluvelmente ligado à religião cristã. O que nós chamamos de moral,
o que nos une enquanto valores de civilização está indissoluvelmente ligado ao cristianismo. Vejam bem, no Oriente Médio, eu não tenho problema nenhum em jogar um gay de um prédio. Não é? Eu não tenho problema nenhum em casar com 5 mulheres. Mas agora, o que nós vemos como o bem aqui no Ocidente é o que Jesus disse: seja marido de uma mulher só. Preserve a vida humana, não matarás. E aquele que se encolera, que levantar cólera contra seu irmão, será condenado como homicídio. Isso são palavras de Jesus Cristo. Em um grau de generalidade simbólico que é interpretativo. Vejam bem, o cristianismo não é uma religião de doutrinas. O que um pastor, o que um padre, o que um bispo fala, não é a parte mais importante do cristianismo. Por mais que esses homens sejam representantes do Cristo aqui na Terra, sejam embaixadores do reino de Deus aqui na Terra. A parte mais importante do cristianismo são os fatos da narrativa que nós chamamos de evangelos, que é a boa nova. Por que uma boa nova? Porque o homem estava sem ter contato com Deus. No judaísmo havia cessado-se as vozes proféticas e os seres humanos eles estavam sem religação com Deus, certo? E aí veio Cristo, viveu entre nós, nasceu de uma virgem, viveu entre nós, pregou entre nós, morreu pelos nossos pecados e ressuscitou. E isso é a parte mais importante do cristianismo e é baseado na vida do próprio Cristo, na narrativa do próprio Cristo, no arquétipo do próprio Cristo, que todos os nossos conjuntos de valores, obviamente, isso é depurado pela lógica e pela razão grega, mas todos os nossos valores, ou a boa parte deles hoje, enquanto civilização ocidental, vem da narrativa cristã que nós chamamos de evangelos, ou evangelho, que quer dizer boa nova. E a boa nova é: Jesus nasceu de uma virgem, viveu entre nós, morreu e ressuscitou. E isso é a estrutura, a base do cristianismo. Então, quando você diz que não concorda com o pastor, não sei o quê, eu não vou na igreja porque eu não concordo com o pastor, eu vou na igreja porque eu não acredito com o padre. Não, você tem que ir na igreja porque você acredita que Cristo morreu por você. Só isso. Você é um trouxa porque não vai na igreja porque não concorda com o pastor. Certo? Então, a base do cristianismo e a base da nossa civilização é isso. Quer uma prova empírica disso? Para alguém na rua e diz que essa pessoa é filha do diabo. Vê se ela vai gostar. Não vai. Por quê? Porque o diabo está ligado ao mal e isso vem do cristianismo. Isso vem da religião cristã. E aí, a partir do cristianismo, nós vamos ter um conjunto de artes, um conjunto de músicas, vamos ter uma filosofia, um modo de vida todo voltado a cumprir, a viver como esse arquétipo que foi a vida de Jesus Cristo. Mas não um arquétipo apenas. Jesus Cristo nasceu de uma virgem, morreu, ressuscitou, e ressuscitando, ele se faz presente na catolicidade da igreja. O que é a catolicidade da igreja? É a igreja enquanto corpo místico dos remidos de Cristo. Certo? Isso é a catolicidade. A catolicidade é a universalidade, é o abarcável, a capacidade de abarcar qualquer pessoa, qualquer indivíduo, sob a justiça, o perdão e a salvação na graça de Cristo.
Isso é basicamente a catolicidade da igreja. É a capacidade que a graça de Cristo tem de abarcar para o seu corpo místico qualquer pessoa dentro do cosmos. Qualquer pessoa dentro do cosmos pode ser abarcado pelo corpo de Cristo. Isso é a catolicidade, a universalidade do corpo místico, do corpo espiritual que Cristo nos deixou aqui. Cristo está presente no cosmos. E veja bem, essa é a nossa definição de cultura. Cultura enquanto civilização ocidental. Certo? Vejam bem. Essa é a nossa definição de cultura. É um conjunto de esforços e um conjunto de doutrinas. Tem fatiado ali embaixo. É um conjunto de esforços e um conjunto de doutrinas que vão, de uma certa forma, nos orientar para o bem. Isso, a cultura, é um sistema de crenças que vai nos ajudar a orientar para o bem. É um conjunto de esforços humanos, como as artes, a literatura, que não são propriamente doutrinas, mas que vão nos orientar de alguma forma para o bem. E o bem, no caso, o que é o bem no Ocidente? Viver como Jesus Cristo. Viver em caridade, viver dentro dessa vida. Jesus Cristo viveu de uma forma perfeita na Terra. Cumpriu toda a lei dos profetas, fez milagres, ajudou, alimentou os pobres. Jesus Cristo tem uma vida simplesmente transcendentalmente perfeita. E São Tomás de Aquino vai dizer nos 10 Mandamentos que cada ser humano, tentando viver essa vida como Cristo, vai viver dentro da sua personalidade um elemento dessa perfeição. Ou seja, é essa forma em que Cristo viveu a igreja, esta modalidade no qual nós tentamos imitar a Cristo é tão inesgotável para o ser humano que, se todos nós hoje decidíssemos viver como Cristo, cada um na sua personalidade ia manifestar um aspecto dessa perfeição de Cristo. E ainda, graças ao sacerdócio e sacrifício de Cristo, nós podemos pedir através da graça para aprimorarmos espiritualmente essa forma de viver como Cristo. Certo? Então, para que nós não venhamos a nos perder. Cultura é um conjunto de esforços que nos orientam ao bem. Esse bem é orientado pela religião e pela teologia. A civilização ocidental estruturou o seu bem na teologia e na narrativa de evangelho, o evangelho cristão, que Jesus Cristo viveu uma vida perfeita, cumpriu a lei, etc, etc. Dentro disso, o nosso conjunto de esforços para alcançarmos esse bem, que é a vida de Jesus Cristo, é muito espelhado na filosofia e na razão grega. Ou seja, nós produzimos cultura como os gregos, arte, literatura, filosofia, etc, etc, mas o bem que queremos alcançar é o bem do cristianismo, certo? Ou seja, produzimos cultura muito próxima ao dos gregos, aprendemos a fazer cultura com os gregos, mas aprendemos a buscar o bem como os cristãos. O César fez uma pergunta interessante. O Samuel também fez uma pergunta, mas a pergunta do Samuel ficou muito atropelada. Eu vou pedir para ele refazer de novo depois, que eu vou explicar mais coisas ainda. Nós estamos ainda no meio da questão. Nós chegamos recém na metade do trilho do nosso caminho. Podemos então concluir que a subsistência do Ocidente é assegurada pelo cultivo do evangelho genuíno? Não só por isso.
Isso é o topo da pirâmide. Isso é o topo. Nós precisamos assegurar que a narrativa do Cristo na Terra, que a narrativa de Jesus Cristo, que é o nosso modo de viver, seja pura. Seja a forma que Jesus Cristo viveu. Mas também nós temos que assegurar essa forma de produzir cultura, essa forma de orientar para o bem também seja assegurada. Certo? A nossa produção de arte, de literatura, de filosofia, ela também precisa ser garantida. Certo? Nós precisamos pregar um evangelho genuíno. A vida de Jesus Cristo pura e simples como ele viveu. Porque isso é perfeição diante do transcendental. Certo? Mas nós também precisamos assegurar que as artes, que a literatura e a filosofia vão girar, vão orientar para esse bem que é o cristianismo. Temos esses dois trabalhos. Certo? Então, na civilização ocidental, nós produzimos cultura como os gregos, através de artes, através de sabedoria filosófica, teológica, sabedoria lógica, ou seja, sabedoria comprovável, seja epistemológica, seja nessa episteme-noética, que é a filosofia de Aristóteles. E também, além disso, nós produzimos esses conjuntos de crenças, esses conjuntos de orientações para o bem, que o nosso bem é o cristianismo. Além disso, nós temos mais um elemento. Temos um elemento muito interessante agora, que é a característica desse nosso tempo, desse nosso século, que é a criação de um conjunto de esforços para romper com esse bem que é o cristianismo. Não é verdade? O marxismo diz que a religião é o ópio do povo. Então ele substitui esse bem. Não é? Entramos em uma encruzilhada. Notamos que a característica desse nosso tempo é a produção de uma determinada cultura que é totalmente adversa e adversária do cristianismo e da cultura ocidental como um todo. Não é? Então, quando nós dizemos que existe um marxismo, o que o marxismo pretende não é ocupar os espaços na política pura e simplesmente. É ocupar os espaços na consciência e na vida das pessoas. É preencher o bem. Todos concordam? De um lado, nós temos a cultura e a civilização ocidental. A civilização ocidental tem esse conjunto de esforços que nos levam a viver o bem. E o bem é o cristianismo. Certo? E isso foi algo natural, natural entre aspas, mas foi orgânico. Foi orgânico. Foi uma coisa onde no desenvolvimento da civilização ocidental, houve essa tensão entre o poder do século e o poder da igreja, houve uma tensão, uma hora um mandava mais, outro mandava menos, uma hora, essa disputa. Nessa disputa foi nascendo esse determinado conjunto de esforços e etc, etc, etc. O que aconteceu? Aconteceu que organicamente foi se criando as artes, os teatros, as literaturas, e tudo isso nos volta para o bem do cristianismo. Querem um exemplo? Shakespeare. Shakespeare é desesperadamente cristão.
Ó, aqui nós tenho dois exemplos aqui. Assim, ó, por acaso, que é o Rei Lear, que tem um drama, eu não vou dar spoiler, né? Vocês deixem de ser vagabundo e vão ler. Aqui tem um drama cultural, não um drama cultural, é um drama existencial que vai simplesmente nos empurrar para a moralidade cristã. Hamlet é a mesma coisa. E também muito parecido com esses dois é Macbeth, do Shakespeare. Ou seja, o Shakespeare ele escreve essas peças orientando para o bem. E o que é o bem? A moral cristã. Toda a estrutura de narrativa, todos os dramas da literatura shakespeariana giram em torno da moral cristã. Então, é um grandíssimo exemplo de um desenvolvimento de cultura, que é uma peça, como os gregos faziam, mas que leva para o bem, que é o cristianismo. Certo? Então, essa é a nossa característica. Um outro exemplo que eu queria mostrar para vocês também é esse livro do Dostoiévski, que é O Idiota. Nessa história, o sujeito ele tem uma vida sacrificial. Ele é tratado como um idiota. Por quê? Porque ele vive para fazer as outras pessoas felizes. E acaba que o cara é o mais feliz do rolê, porque ele não se importa, todo mundo tenta fazer ele de trouxa, todo mundo trai ele é um idiota. As pessoas são grosseiras com ele no trem, fazem perguntas inconvenientes para ele, e ele não está nem aí, ele responde as perguntas, ele trata bem as pessoas, ele perdoa todo mundo, e aí chega num determinado ponto da narrativa que tu simplesmente entende que o cara ele tem um poderio moral, tem uma força espiritual tremenda. Certo? Então, a civilização ocidental é isso. Produz cultura como os gregos para nos levar ao bem cristão. Foi isso que nos desenvolveu até hoje. E nós desenvolvemos uma forma de governo que é muitíssimo interessante. Que nós medimos o quão bom é esse governo, o bem desse governo, pela liberdade. Nós avaliamos o conjunto de liberdades que esse governo nos proporciona, e é a partir disso que nós dizemos que isso é bom ou não. Certo? A civilização ocidental é isso. Aqui, desse lado da civilização, nós chegamos à conclusão se um governo é bom ou não, julgando as liberdades que ele nos proporciona, que esse governo nos proporciona. Certo? De onde saiu isso? Isso veio de um conjunto de escritos de São Tomás de Aquino. Ou seja, hoje a nossa democracia ela é baseada na liberdade. Por quê? Porque São Tomás de Aquino fez uma conciliação vamos dizer, na Idade Média. São Tomás de Aquino fez um conjunto de conciliações onde ele teve que aliviar a tensão entre o poder intramundano e essa questão do poderio da igreja, porque a igreja tinha um conjunto de intelectuais que era essencial para a vida pública, e também existiam os principados, os príncipes e algumas vezes os imperadores. Então essa tensão ela não podia ser tratada com tanta violência assim, porque já chegou ao ponto de que quase houveram motins dos populares cristãos querendo se revoltar contra o poder intramundano que queria desbancar a igreja. Certo? Então, o que aconteceu? São Tomás de Aquino chegou a uma conclusão genial. Somos todos justificados pela fé, certo? Então, não é agora por obras que nós somos salvos e adentramos esse corpo místico, não é por obras que nós fazemos parte da catolicidade da igreja. Então, portanto, nós temos um conjunto de leis naturais, já que, segundo Aristóteles, todos os homens buscam bem, isso é natural.
Então, nós temos um conjunto de leis naturais que todo governo precisa garantir esse conjunto de leis naturais e um governo será medido pelo seu conjunto de liberdades proporcionado aos cristãos. A coisa é simplesmente genial. A coisa simplesmente assim de um... São Tomás de Aquino morreu aos 50 anos cansado porque exerceu um poder espiritual para ler a realidade e para exercer poder sobre a realidade, orientando a ordem. Era uma coisa tão absurda que ele morreu aos 50 anos cansado. Morreu com a sua última confissão num poder espiritual e moral tão grandioso que o padre que fez a última confissão de Tomás de Aquino disse: parece que eu fiz a confissão de uma criança de 4 anos de idade. Parece que havia uma criança de 4 anos de idade fazendo a sua primeira confissão na minha frente. Tamanho era o poder espiritual de São Tomás de Aquino, que ele tinha um poder espiritual para abarcar a realidade e exercer poder sobre ela como um centro de ordem, que chegou a 50 anos e morreu. Não tinha mais de onde tirar. Não tinha mais de onde tirar. O homem, ele abarcava os problemas da realidade e devolvia para a realidade um centro de ordem espiritual. Não tinha, o cara morreu, ele era ser humano, a carne dele. Nós abarcamos o conhecimento conforme o nosso formato. Nós somos feitos para um conhecimento segundo a nossa alma e a nossa consciência. Por exemplo, eu tenho um porco aqui, eu tenho um porco da Índia. Que conhecimento que ele abarca? Ele sabe onde tem o feno dele, ele sabe onde ele pode fazer o cocô dele, ela vai lá, faz o cocô, faz o xixi, come o feno, tá ali, ó, tá ali o meliante, ó. Vamos ver. Tá aqui, vamos ver. Tá aqui o porco. Aqui tá o feno, aqui tá onde dorme, ó o porco. Dá um oi pro pessoal. Dá um oi. Então, o porco. Que tipo de conhecimento cabe ao porco? Cabe o conhecimento de onde está o feno, de onde ele dorme, de onde ele faz xixi, de onde faz cocô. Agora, para o ser humano é a mesma coisa. Conforme o nosso formato, conforme nós somos, nós temos capacidade de abarcar determinados conhecimentos ou não. E São Tomás de Aquino era um ser humano, goste ou não goste, tá? O seu poder espiritual não eliminava a sua natureza humana. Então, ele abarcava os problemas da realidade e ainda devolvia para esses problemas uma centralidade de ordem. É uma coisa absurda isso. O Eric Wegelin foi a mesma coisa. O Eric Wegelin viveu para a intelectualidade, para esses problemas da espiritualidade do século XX. Era uma centralidade de ordem que era uma coisa absurda. O cara era um dos maiores intelectuais do século XX e fumava charuto mata-rato. Participava lá do churrascão. O cara era um centro de ordem espiritual. O cara era um centro de ordem espiritual. O poderio espiritual e moral do Eric Wegelin era tamanho que ele fez um empreendimento intelectual, que são esses livros aqui, ó, A História das Ideias Políticas. São 8 volumes. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Chegou, o cara, ele era um poder moral tão absurdo que ele pegou essa obra dele, ele não publicou isso aqui em vida, ó. Vejam bem, ele não publicou isso aqui em vida. Ele desistiu da história das ideias políticas. Por quê? Porque ele achou que ele estava um pouquinho errado. Ele deveria fazer um manual de política, de teoria política, baseado nas experiências de ordem. Então, ele abandonou um empreendimento de 8 volumes e 10 anos, porque ele achou que ele estava errado. O cara trabalhou 10 anos naquele negócio. E aí ele achou que ele estava errado, o poder espiritual dele era tanto que ele largou o negócio. Hoje é uma das obras, falando intelectualmente, mais ricas, falando de baixa idade média, alta idade média e reforma. É um cara que fez um trabalho monstruoso desse período histórico. Então, quem
ensinou o que é a democracia, uma boa democracia para o Ocidente, foi São Tomás de Aquino. Quem resolveu esses problemas foi São Tomás de Aquino. E quizás, quem sabe, quem pode resolver os problemas que nós temos hoje é o segundo Tomás de Aquino, que é o Eric Wegelin. O Eric Wegelin é um poder espiritual absurdo também. Que ele abarcava a realidade e devolvia para a realidade ordem, devolvia problema resolvido. E hoje também nós temos um cara que é muito parecido, tem um estilo de filosofia muito parecido com o Eric Wegelin, que é o professor Olavo. O professor Olavo também tem um estilo de filosofia da consciência, mas ele ainda absorve, sem contraditório, eu não sei não sei como ele faz isso ainda, porque eu não achei nenhum contraditório entre o Eric Wegelin e o Bernard Logerman. Eu nem estudei Bernard Logerman, para ser bem sincero. Mas o professor Olavo concilia esse pessoal, o Ortega Gasset, o Javier Zubiri, o Eric Wegelin e o Bernard Logerman. E eu não sei onde tem contrário, onde tem contraditório, onde precisa fazer algum ajuste, não sei. Mas o Olavo faz isso. E é outra centralidade de ordem. O pessoal ele vê problema, ele vê uma situação desesperadora em termos de intelectualidade no Brasil e ele devolve ordem para o pessoal. Ó, deixa de ser burro, vai ler literatura. O outro também, que eu não sei quando não morreu ainda. Está acabado, não sei. Por quê? Porque ele abarca os problemas da realidade e devolve o problema resolvido. Mas uma influência poderosa sobre o professor Olavo de Carvalho, com certeza, é o Eric Wegelin. Eric Wegelin que foi influenciado por São Tomás de Aquino. Então, vejam bem, o que se constituiu de democracia pós-Idade Média, isso foi aprendido por São Tomás de Aquino. Nós aprendemos que um governo é bom quando ele nos oferece liberdade. Nós aprendemos isso dos escritos tomistas, onde ele aborda as questões dos principados, onde ele aborda o bom governo, qual tipo de governo agrada a Deus e como conciliar isso com o poder que na época a igreja exercia. Certo? Então, nós precisamos compreender que a democracia ocidental ela é muito fruto da igreja, dessa experiência da teoria que os escolásticos criaram com essa tensão secular. Nós pegamos o bem cristão e fomos adaptando ao século. Só que hoje nós temos o marxismo. E o marxismo, eu não vou abordar muito agora, não pretendo falar do marxismo hoje, porque nós vamos falar depois de abordar uma série de outros filósofos, nós vamos falar lá na frente do marxismo, para que nós não venhamos nos enredar em nenhum problema, certo? Nós não vamos estudar o marxismo para refutar o amiguinho, nós vamos estudar para entender. Aqui não é casa da mãe Joana. Então, uma característica desse nosso século é fraudar a cultura. É produzir uma cultura artificial, estruturada em uma teologia que eu adoro o termo do Joseph Ratzinger, neopagã. Essa teologia que é a base do feminismo, do marxismo, é o que nós vamos chamar de gnosticismo pagão. De onde vem a estrutura teológica desse pessoal? Fica gravado, Fabiana, não tem problema. Essa parte é importante, mas vai ficar gravado, não tem problema nenhum. Bom dia, Jocelyn. Houve um avivamento a partir do ano de 1700, 1600. Houve um avivamento das sociedades secretas. Ou seja, o conhecimento esotérico, o conhecimento gnóstico, o conhecimento neopagão das religiões bárbaras, a partir de 1700 começa a exercer influência de uma certa forma sobre a sociedade civil, certo? Como isso é um fenômeno ainda a ser estudado, mas talvez por uma ocupação de espaço.
os neopagãos, os gurus do paganismo começam a ocupar os gurus do paganismo, do neopaganismo, os gurus do gnosticismo começam a ocupar o alto escalão dos governos. É uma possibilidade, não estou sacramentando, é uma possibilidade. Eu coloco essa possibilidade para que nós possamos imaginar, para que nós usemos as ferramentas do nosso imaginário para penetrar nessa formação dessa outra cultura, certo? Vamos penetrando dentro desse saber histórico. Vejam bem, um exemplo disso, a Rainha Elizabeth I tinha um guru gnóstico, que é o 007. Vocês sabiam disso? A série de filmes que, na verdade, começa como livro, 007, começa a assinatura de Tubal-Caim, de um agora morto guru da Rainha Elizabeth I. Ele era um guru gnóstico, que ele sabia quando ia chover, quando ia dar tempestade, quando não ia. E aí a Rainha Elizabeth ouvia ele e mandava as fragatas ou não mandava. Era um guru gnóstico da Rainha Elizabeth. E a Europa, ela passou, então é uma suposição nossa, de que a ascensão do neopaganismo, das religiões neopagãs, vai ascender e alcançar a população, em primeiro grau, porque houve uma ocupação do espaço dos gurus, do misticismo, nos altos escalões de governos ocidentais, certo? Em segundo lugar, esse misticismo era muito fácil das pessoas abarcarem e compreenderem. E esse misticismo é uma coisa muito canalha, porque se veste do bem cristão, ou seja, ele pega doutrinas cristãs e distorce. Como é o caso do espiritismo. O espiritismo, ele não fala sobre céu e inferno. O espiritismo, ele fala sobre reencarnação nos termos de bem e mal que o cristianismo criou. Então, é uma caralice, é uma fraude do cristianismo. É o John Dee, exatamente. Isso aí, Jackson. É o John Dee, que era o... Eu tinha esquecido o nome do guru da Rainha Elizabeth. É o John Dee. E o que vai acontecer? Existe uma ascensão dessas religiões gnósticas, dessas fraudes do judaísmo. Sionismo é uma fraude do judaísmo. Existe... Eu vou entrar nesse mérito depois, Fabiana. Sobre como, na verdade, eu falei isso numa live uma vez. Eu tive uma aula de macumba certa vez. Eu fui pedir aula para um pai de santo. Eu pedi para um pai de santo me dar aula de macumba. Porque eu tinha curiosidade, eu queria saber como é que funcionava o negócio. Aí eu vi o sujeito com umas guias na hora do cafezinho. E aí o sujeito, assim, com aquelas guias aqui e tal, eu perguntei e aí fui pedir aula de macumba para ele. Todo dia eu tinha aula de macumba na hora do cafezinho com o pai de santo. E aí o que acontece? Acontece que no ano de 1700, 1600, teve uma onda que era o mesmerismo, que é onde as pessoas eram hipnotizadas através de um magnetismo do corpo humano. E o nome dessa modalidade de gnosticismo era mesmerismo, onde tu meio que curava as pessoas, é tipo um reiki. Tu meio que curava as pessoas assim através do magnetismo do corpo. Assim. E isso era uma heresia. Depois disso veio o espiritismo. E depois do espiritismo começaram a aparecer as doutrinas secretas, que encontram o seu principal representante na Madame Blavatsky, que acreditava que o povo hiperbóreo era um povo que era mais sagrado porque era branco, de olhos claros e que vinha do Polo Norte. E aí, porque vinha do Polo Norte, eles eram mais claros e esse povo era mais sagrado do que o europeu comum. Certo?
Existe uma série de mitos sobre isso, mas eu só estou narrando dessa forma para que nós possamos entender que a grande característica desse tempo é tentar destruir a religiosidade orgânica do... Aí eu vou entrar no, Jackson, essa questão das seitas gnósticas de 1400, aí eu teria que abordar também uma questão muito complicada, que foi o desenvolvimento da teologia socialista no Eliphas Levi. E aí isso nós vamos estudar profundamente no marxismo e no positivismo. Porque o positivismo, ele se espelha muito numa heresia do Joaquim de Fiore. Certo? No século do Joaquim de Fiore, o positivismo, certo? Mas isso nós vamos estudar cada capeta hermético do Hermes Trismegisto. Isso depois da origem à religião do Eliphas Levi. O Eliphas Levi vai influenciar muito o socialismo. O Eliphas Levi é um ocultista hoje considerado satanista. O marxismo é satânico? Claro que é. Quando nós estudarmos o marxismo, eu vou provar isso teoricamente, apodicticamente, que o marxismo é satanista. É satanismo, é uma modalidade de satanismo. É o satanismo político, vamos dizer assim. Então, existe essa nova onda de uma religião pagã que quer suprimir tudo que o cristianismo criou. Certo? A característica da civilização ocidental é essa: produzir cultura como os gregos produziam, mas isso tudo voltado para o bem que é o Cristo. O bem é Cristo, mas a nossa produção é muito semelhante à dos gregos, certo? Então, esta modalidade de cultura, ela precisa ser destruída. Por quê? Porque esta modalidade de religião neopagã, ela exerce poder sobre os indivíduos. É muito mais fácil instituir uma ditadura dentro das religiões pagãs. Por quê? Porque o paganismo, ele gera uma visão de governo cosmológica, certo? Aonde não existe transcendental. Correto? Porque não existe abertura noética nos objetos. O sagrado, ele vem de uma casta sacerdotal superior. Certo? Então, no paganismo, nós temos essa característica, aonde os sacerdotes, eles definem o que é sagrado. Agora, no cristianismo, nessa catolicidade, a catolicidade do cristianismo permite que qualquer um esteja dentro desse corpo sagrado, enquanto no paganismo não. No paganismo existe uma casta superior, e esta casta superior vai governar as castas inferiores. Então, o paganismo é muito importante para a opressão e para a supressão de políticas ditatoriais. E no momento, digamos assim, no século XX, nós vemos que nós perdemos essa questão do justnaturalismo e da catolicidade cristã. Certo? Nós perdemos isso. E com isso, perdendo esse senso do justnaturalismo e com uma distorção do que é a liberdade, o neopaganismo hoje está à frente dos governos. Certo? A nossa Constituição, por exemplo, ela é positivista. Ela é baseada no gnosticismo do Auguste Comte e do Joaquim de Fiore. Certo? Isso abre a possibilidade, esse fechamento noético abre a possibilidade para que
para que esse fechamento noético fecha em um governo cosmológico aonde não existe mais esse corpus místico, essa catolicidade, aonde qualquer um pode fazer parte desse corpo sagrado. Não, agora é uma casta superior que exerce a democracia sobre os demais que são uma casta inferior. Bom, nós já entendemos boa parte do comportamento político de vários agentes aqui no Brasil, estudando apenas cultura e civilização. Como eu disse no início dessa aula, a política não estuda a si mesma. Nós entendemos o sentimento que abarca, por exemplo, o Barroso. O Barroso acha que está, porque ele é de uma casta superior dessa religião gnóstica, ele acha que ele exerce um poder sobre a população, que ele, na ética kantiana dele, ele está muito mais correto porque ele é da casta superior e vocês são da inferior. Então ele pode exercer poder sobre vocês. Nisso, dentro dessa religião gnóstica, que as castas políticas, que o establishment cultua, dentro desses cultos pagãos e gnósticos, nós entendemos como esse pessoal se acha superior e valida moralmente as suas iniciativas ditatoriais. Por exemplo, Alexandre de Moraes, nós temos que acabar com a tirania da maioria. Por quê? A não tirania, o bem, é só na religião gnóstica deles, aonde ele é um sacerdote jurídico burocrata. Certo? Então, entendendo a cultura, a religião, a teologia, a filosofia, nós compreendemos muito mais do que estudando a ciência política e o direito frio. Não é? Como eu disse, reafirmo o que eu disse nessa aula. A política não estuda a si mesma. A política não se auto-justifica academicamente. Quem fala só sobre política, sem falar de literatura, religião, cultura, é um idiota. Sempre. Não existe. Porque as ciências sociais não têm linguagem, não têm arquétipos o suficiente para abarcar os problemas que nós temos hoje. As ciências sociais e políticas precisam de uma reforma. Precisa que a filosofia depure as suas ferramentas. Certo? Então, vamos fechar essas duas aulas do primeiro módulo definindo o que é o conservadorismo. O que é o nosso conservadorismo? É preservar o conjunto de doutrinas e princípios da civilização ocidental. Certo? Mas por quê? Por que eu preciso conservar isso? Porque existe uma tentativa de um determinado grupo que é neopagão, que é gnóstico, de destruir esses princípios, essas culturas que foram produzidas através desses últimos séculos. Então, tenta-se substituir a cultura da tradição, a cultura de vários séculos, pela cultura do século, ou seja, é o secular tentando destruir a tradição. E é por isso que precisamos ser conservadores, para preservar esses princípios, esta cultura, porque é nesta cultura que mora a nossa liberdade, que mora os nossos valores, é através de nós, dessa cultura que nós orientamos a nossa vida. Certo? É através desses princípios. E esses princípios estão sob ataque. E é por isso que precisamos ser conservadores. Conservar esses princípios. Em resumo, em síntese, para resumir em um único parágrafo, nós somos conservadores porque existe um ataque à nossa tradição e essa tradição é o que preserva o nosso modo de vida, a nossa liberdade e o nosso bem-estar. Isso é ser conservador. Preservar essa tradição aonde mora o nosso modo de vida. Certo? Isso é ser conservador. Definimos nessas duas aulas o que é ser conservador. Ser conservador é acreditar, preservar e lutar pelos princípios da civilização ocidental, porque ali moram a nossa liberdade, o nosso bem-estar e o nosso modo de vida.
Então, quando somos conservadores, estamos preservando o nosso modo de vida, preservando a nossa liberdade, preservando os nossos princípios. E graças a esse projeto de impor uma ditadura sobre nós, desses neopagãos, desses gnósticos, nós precisamos nos comportar como conservadores. Essa é a necessidade do conservadorismo. Porque existe um contraponto, existem ditadores que querem nos roubar a liberdade, roubar o nosso modo de vida, porque assim eles podem exercer poder sobre nós. Certo? Então eu encerro esse nosso segundo módulo, com essa nossa segunda aula, trazendo essa definição mais concreta sobre o que é conservadorismo. Espero que todos tenham gostado. Na semana que vem nós começamos o segundo módulo, no qual nós teremos exposições de vários filósofos conservadores, e o primeiro deles é um dos meus preferidos, que é o Roger Scruton. Semana que vem teremos uma exposição sobre a filosofia de Sir Roger Scruton, certo? Então, espero vocês na semana que vem. Antes que me perguntem se podem baixar, se podem divulgar, vocês podem fazer o que quiser com essa aula. Só não pode mentir sobre ela. Tem que passar lá na íntegra. Só isso. Só não pode mentir que eu falei as coisas aqui que eu não falei. Só isso que não pode. O resto pode baixar, pode divulgar, pode fazer o que vocês quiserem. É um material que eu estou dando para vocês. É um trabalho que eu estou disponibilizando para vocês. Vocês podem baixar no canal de vocês, podem recortar as partes que vocês gostaram e postar em outro lugar. Pode fazer o que quiser. Não tem problema nenhum. Tá bom? Então tá, pessoal. Até semana que vem. Nossa próxima aula às 11 horas.